É do ar atmosférico que absorvemos o gás oxigênio de que precisamos, mas a importância do ar vai muito além. Ele age sobre os seres vivos e interfere nas atividades que realizamos diariamente, podendo estar ao nosso redor sem ser percebido ou causar grandes danos, como os furacões. Veja a seguinte manchete: paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura. Primeiro vamos entender o conceito de estratosfera, que é uma das camadas da atmosfera terrestre. Na estratosfera está localizada a camada de ozônio, pois auxilia a existência de vida na Terra, protegendo os seres vivos da ação prejudicial da radiação ultravioleta. O planeta Terra é envolto por uma camada de ar chamada de atmosfera terrestre. Essa camada ajuda a manter a vida na Terra e é composta por elementos como vapor de água, poeira, seres vivos, microscópicos e gases. Para saltar dessa altura, o paraquedista utiliza roupas especiais, pois essas roupas garantem condições adequadas ao paraquedista, como temperatura, pressão e gás oxigênio. A atmosfera terrestre apresenta algumas características próprias, como temperatura, pressão e umidade. Mas será que essas características variam ao longo da atmosfera terrestre? Vamos dar continuidade e vocês logo saberão. Pressão atmosférica. O ar atmosférico exerce uma força sobre a superfície da Terra e sobre a superfície dos corpos que estão sobre ela. A atuação dessa força corresponde à pressão atmosférica. A pressão atua sobre os corpos em todas as direções, como vocês estão vendo aí na imagem. Nesse momento, ele está agindo sobre você, mesmo que aparentemente você não perceba essa pressão. Para ajudar a compreender este conteúdo, observe o experimento com uma seringa. Com uma das mãos, Giovanna vedou a abertura da seringa de plástico preenchida com ar. Com a outra mão, ela empurrou o êmbolo até onde foi possível. E na imagem B, após soltar o êmbolo, Giovanna percebeu que ele retornou sozinho a uma posição próximo à inicial. O ar no interior da seringa exerce pressão nas paredes internas. Essa pressão aumenta quando o espaço ocupado pelo ar diminui ao se empurrar o êmbolo. Nessa situação, a pressão interna se torna maior que a pressão atmosférica e empurra o êmbolo para uma posição próximo à inicial. Com o êmbolo da seringa nessa posição, a pressão interna e a pressão externa se tornam equivalentes. O ar está presente em diferentes locais do ambiente, como ao nosso redor, exercendo constantemente pressão sobre os corpos. A pressão atmosférica pode variar de um local para outro, por causa de alguns fatores. Um desses fatores é a altitude. É a medida que nos deslocamos na atmosfera. A partir da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica também se torna menor. Assim, a pressão atmosférica é maior em locais com maior altitude em relação ao nível do mar, quando comparada com locais de menor altitude. Altitude aí se refere à altura, quando os locais são mais altos que o nível do mar e locais que são mais baixos que o nível do mar. Quanto mais alto que o nível do mar, menor é a pressão atmosférica. Quanto mais próxima do nível do mar, maior é a pressão atmosférica. Um exemplo, nas praias, a região aí próximo ao mar tem maior pressão atmosférica. As regiões das montanhas, onde a altitude é maior, a pressão atmosférica ela diminui. Umidade. A umidade do ar está relacionada à quantidade de vapor de água existente na atmosfera terrestre.
O vapor de água pode ser liberado no ambiente pelos seres vivos, por meio da respiração e da transpiração. Parte do vapor de água liberado no ambiente formam as nuvens. A outra parte desse vapor permanece circulando na atmosfera terrestre e determina a umidade do ar. Em condições atmosféricas específicas, como de temperatura e pressão, esse vapor de água pode dar origem a chuvas. De maneira geral, quanto maior a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, maior as chances de ocorrer chuva. Quanto menor é a umidade do ar, menor é a ocorrência de chuvas no local. Temperatura. A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura dele. Essa temperatura pode variar durante o dia ou de um local para outro e é medida com o uso do termômetro. Apesar dessa variação, a temperatura da Terra se mantém relativamente constante e adequada à vida. Isso é possível, em parte, graças à presença da atmosfera. Observe a tirinha. Detesto quando a temperatura fica indefinida. O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo dessa tirinha? No primeiro quadrinho, podemos perceber que estava frio, por conta da roupa que ele está usando e do movimento do vento. No segundo quadrinho, percebemos que estava calor por conta do sol. E no terceiro quadrinho, é perceptível que além de quente, também está ventando. Embora no frio eles estivessem tomando sorvete e no calor eles estivessem tomando café quente, o que ele associava se está frio como coisas frias. Se está quente, eu me alimento de coisas quentes. O que, na verdade, a gente faz ao contrário, não é? Quando está frio, a gente tenta se aquecer, então a gente come ou toma bebidas quentes. E no calor, a gente tenta se refrescar, tomando aí bebidas mais frias ou geladas. A atmosfera terrestre ajuda a manter a temperatura da Terra por meio do efeito estufa natural. Nesse fenômeno, alguns gases que compõem a atmosfera retêm parte do calor proveniente do Sol, evitando que seja perdido para o espaço. A temperatura do ar pode sofrer influência de diferentes fatores, como a altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas, a ocorrência de ventos e a presença de nuvens no céu. Além disso, a quantidade de determinados gases na atmosfera, como os relacionados ao efeito estufa, interfere na temperatura da Terra. Entenda mais sobre o efeito estufa. Parte dos raios solares provenientes do Sol não consegue atravessar a atmosfera por conta dessa camada, então ela é desviada de volta para o espaço. Os raios solares que conseguem atravessar a atmosfera atingem a superfície terrestre, aquecendo essa superfície e o ar próximo a ela. O calor que não é absorvido pela superfície terrestre retorna para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor atravessa a camada de ar e retorna para o espaço. A outra parte desse calor não consegue atravessar a atmosfera terrestre e é retida no planeta, chamado de radiação absorvida, principalmente pelos gases do efeito estufa, como o metano e o gás carbônico. Como consequência, a Terra se mantém aquecida e com temperaturas adequadas à existência de vida, no chamado efeito estufa natural. Mas algumas atividades humanas que envolvem a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, liberando grande quantidade de poluentes, como os gases de efeito estufa. O aumento na quantidade de gases intensifica o efeito estufa natural da Terra, resultando em um aumento da temperatura média terrestre, o chamado aquecimento global. A maior quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra faz com que fique mais calor e o calor fique retido
próximo à superfície terrestre, provocando um aumento da temperatura média do ar. Como consequência, reduz-se a quantidade de calor que é perdida no espaço, aumentando a quantidade de calor retida na Terra. Então, de acordo com a Agência Espacial Americana, a NASA, analisa a variação de temperatura média da superfície terrestre desde 1880. Ao longo desses anos, ficou comprovado que a temperatura da Terra está aumentando, e esse aumento foi observado principalmente nos últimos 35 anos. No ano de 2016, a temperatura média terrestre estava quase 1 grau mais elevada do que na metade do século XX. Uma das consequências mais evidentes do aumento da temperatura média terrestre é o derretimento das geleiras, localizadas nas regiões polares. Vento. O vento é o ar em movimento. Mas como ocorre esse movimento? Para responder essa questão, vocês vão prestar atenção neste poema que eu vou declamar para vocês. O vento, se estou leve e devagar, bato em teu rosto. Sou a leve brisa a te embalar, a leve brisa a te acalmar. Sou a brisa que balança as flores dos campos, cheia de beija-flores, beijando todas as flores. Se estou forte e veloz, cuidado comigo, sou um perigo, sou o vento forte, ventania. Trago comigo tempestade, tristeza e destruição. Posso virar tufão, posso virar furacão. O tempo e o vento fazem parte da vida. A vida passa como vento. Tenho que aproveitar meu tempo. Então, podemos ver aí, de acordo com esse poema, que existem diferentes tipos de vento. Vamos ver quais são os ventos citados aí no poema? Podemos destacar a brisa, que é um vento leve, a ventania, que é um vento forte, o tufão e o furacão, que são mais fortes que a ventania. Aqui nesse vídeo podemos observar como o vento ele é formado. Esse movimento do ar quente com o movimento do ar frio, ele gera a formação dos ventos. Assim, podemos dizer que o vento é formado pelo movimento de subida e descida do ar na atmosfera terrestre. Os ventos podem ser classificados de acordo com sua velocidade e seus efeitos. Brisa leve, esse é o tipo mais fraco de vento. A sua velocidade pode atingir até 11 km por hora. Efeitos, esse tipo de vento é sentido levemente no rosto ou no balançar das folhas das árvores, por exemplo. Ventania. Este tipo de vento é mais forte do que a brisa leve. Velocidade pode atingir até 74 km por hora. Os efeitos: quebra de galhos de árvores, remoção de telhas em construções e dificuldade de uma pessoa caminhar contra o vento, por exemplo. Furacão. Esse tipo de vento apresenta movimento giratório e formato arredondado. Pode atingir até 250 km por hora. Efeitos: quebra de árvores, carros arrastados e remoção de telhas de construções, por exemplo. Quando ocorre nos oceanos e mares, o furacão provoca grandes ondas que podem causar sérias inundações no continente. Tornado. Esse é um tipo de vento muito forte que apresenta movimento giratório e o formato de um grande funil que toca o solo. Os tornados apresentam até 2 km de extensão e, em geral, duram poucos minutos. Podem atingir até 500 km por hora. Os efeitos: arrancar árvores, arremessar carros e casas e retorcer ferros, por exemplo.